A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 2 do nosso quarto trimestre do ano 2018, a lição que traz como título para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Essa lição, se você já leu, já estudou, sabe que se trata da parábola do semeador, como alguns chamam por aí, parábola da semente, parábola dos solos, parábola do coração, enfim. Tem várias nomenclaturas, vários nomes. Nós vamos entender por que essa parábola ela é uma parábola tão estudada. Pode parecer uma parábola fácil, mas não é uma parábola fácil. Se você lê 3 livros diferentes que tratam dessa parábola, você vai ver 3 interpretações diferentes. Dificilmente você vai ver interpretações iguais. Então isso mostra que essa parábola, ela realmente não é uma parábola muito fácil de interpretar e aplicar, Então, assim, muita gente acha que, como é uma parábola muito ensinada e muito conhecida, não precisa mais estudar. Não, eu já estudei essa parábola aí, eu já ouvi alguém interpretando ela, então eu já estou preparado para ministrar uma aula sobre ela. Só que não é bem assim, você tem que ver todos os pontos de vista, todas as interpretações, e fazer uma análise para saber qual é a melhor. Aqui nessa aula eu vou tentar apresentar alguns pontos de vista diferentes, e fazer uma conclusão sobre o melhor. Eu acredito que o escritor da revista, ele apresenta a melhor opção, que ele pega os 2 lados da parábola, que é o lado do semeador, daquele que semeia a palavra, e pega também o lado daquele que recebe a palavra. Então, abrange os 2 casos. Mas nós vamos entrar em detalhes durante a aula, Não se preocupe que a gente vai entrar em detalhes, e saber aí por que essa parábola não é tão fácil. Eu vou mostrar, eu vou falar para você alguns detalhes que não estão na revista, que eu busquei em livros, que eu fui além desse conteúdo aqui para trazer para você, entregar aqui para você o melhor conteúdo possível, para que você realmente se capacite. Se você ainda não acessou o site do EBD em Foco, acesse lá. É através do site do EBD em Foco que eu consigo entregar mais conteúdo para você. Então, assim, no YouTube tem aqui o comentário, mas no site você vai ter um subsídio em PDF, você vai ter o slide em PowerPoint para você usar na sua igreja, esse slide que eu vou ministrar aqui a aula. Você vai ter também acesso a um curso sobre parábolas, onde a gente vai comentando as parábolas de acordo com as lições. Então, assim, vai ter muito conteúdo para você acessar além dessa aula aqui dentro do site do EBD em Foco. Então, acesse lá ebdemfoco.com.br ou ebdemfoco.com, os 2 você vai acessar e lá vai ter o conteúdo completo. Então, vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 23. Verdade prática, é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos 4, de 3 a 20. Então você vai abrir sua Bíblia e vai fazer essa leitura, abrir sua revista também, porque aqui no vídeo eu não faço para ganhar tempo, mas a gente vai explorar essa leitura durante a aula, então fique atento aí à leitura bíblica em classe, que é muito importante. Aqui temos objetivos geral e específico, eu também vou pular essa parte para a gente ganhar tempo, ele é bem interessante também, mas eu já vou usar esses objetivos aqui, Não é porque eu não leio, não significa que eu não uso, a gente vai alcançar os objetivos da aula. Introdução. Para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas histórias sobre acontecimentos do dia a dia. Então aqui Jesus, a gente já estudou isso na aula passada, tem também lá no curso sobre parábolas, eu coloquei lá explicando algumas coisas, o que é uma parábola, como classificar uma parábola. Então a gente já está por dentro o que é uma parábola, Suponho que você já estudou isso aí. Então assim, a parábola são histórias do dia a dia mesmo, do acontecimento das pessoas ali, para ilustrar uma verdade espiritual. Então Jesus tinha esse propósito. Jesus usou
né, aqui nesse caso, a parábola de uma pessoa, contou a história de uma pessoa que está semeando uma semente, o dia a dia deles. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, né, se Jesus tivesse numa metrópole, numa cidade nos dias de hoje, ele contaria histórias relacionadas ao dia a dia das pessoas. Então a gente tem que saber contextualizar também, né, a ensinar a parábola do semeador dentro de uma grande capital onde ninguém nunca viu uma pessoa semeando, ou até mesmo não uma pessoa que mora numa cidade menor, numa cidade pequena, mas que não tem mais isso. Os plantios hoje são através de maquinários, enfim. Então, assim, às vezes, dependendo do contexto, pode estar muito longe, né, nos dias de hoje. Essa parábola, a maneira que ela é contada, pode estar muito longe do contexto das pessoas do dia de hoje. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que olhar e ver alguns detalhes sobre, né, o ato de semear uma semente. Essa parábola ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A gente já falou também disso na aula anterior. Sinóticos são evangelhos parecidos que têm que ser estudados juntos. E relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Então a mensagem de salvação ela vai ser pregada, mas como é que as pessoas recebem essa mensagem? Todo mundo vai crer? Não, né? Então, alguns não vão crer. Alguns vão crer, depois vão desviar. Então, assim, essa parábola vai mostrar isso aqui, essa realidade da pregação do evangelho no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita 100% em todos os ouvintes. Então isso aqui, Jesus deixa bem claro que no seu ministério, nem todo mundo creu na mensagem, nem todo mundo acreditou na mensagem. Então o ministério de Jesus foi assim, e o ministério dos discípulos também seriam assim, e o nosso ministério também é assim, a gente tem que estar ciente disso. Nem todo mundo que eu pregar a palavra vai crer, né? Então a gente tem que entender esse lado da parábola. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. Então a gente entende os dois lados da parábola. O primeiro lado do semeador, aquele que vai lá, vai pregar, vai entregar a palavra, né, e ali nem todo mundo vai crer. E por outro lado, por que nem todo mundo crê? Porque uns têm um coração endurecido, outros estão sufocados pelas riquezas. Então tem a ver com o interior, com o coração. Então a ênfase da parábola tem que cair sobre o semeador, ou sobre a semente, ou sobre o coração. Entende? Tem 3 aspectos aqui: o semeador, a semente e o solo. Vou colocar dessa forma: o semeador, a semente e o solo. Seria o pregador, a palavra de Deus e o coração do homem. A gente vai explorar isso dentro mais na frente. Mas só para deixar você um pouco curioso, qual é a ênfase? Qual deve ser a ênfase da parábola? Então, assim, por isso que eu digo que às vezes você lê um livro e você vai ver a ênfase cair sobre um desses 3 elementos. Então, o livro do John MacArthur, sobre as parábolas de Jesus, ele vai colocar a ênfase sobre o coração, né? Ou seja, sobre o solo, né? A ênfase que ele dá é no solo, na recepção da mensagem. Então, assim, você pode ler um outro livro, por exemplo, o livro... Tem um outro que é Compreendendo as Parábolas de Jesus, ele já mostra todos os pontos de vista e apresenta também um que ele defende, que é também a questão do solo, né? Ou seja, a maneira que recebe. Mas já tem um outro livro que vai cair a ênfase sobre o pregador, sobre aquele que entrega a mensagem, que no caso da nossa revista tem as duas, né? Ou seja, tem 2 ênfases, sobre o pregador e sobre o solo, né? Ou seja, o coração. Vamos lá. A interpretação da parábola do semeador. A importância em compreender a parábola. Vamos lá. A parábola do semeador é uma das mais importantes. Por quê? Não é somente porque ela consta nos 3 primeiros evangelhos, mas que também por ser fundamento para o entendimento das outras. Essa parábola, especificamente do semeador, nos 3 evangelhos, ela se encontra na abertura de uma seção para outras parábolas. Então, quando você lê ela em Mateus, logo depois vem mais 7 parábolas seguidas. Então, ou seja, ela abre uma seção de Mateus para outras parábolas. E Marcos da mesma forma, e Lucas também da mesma forma.
Então é uma parábola muito importante por causa dessa posição que ela se encontra dentro desses livros. Ela também é uma parábola que o próprio Jesus interpreta. Jesus não interpreta todas as parábolas, né? Então, como nós temos uma parábola que o próprio Cristo interpretou, né, ela já lança aí uma ideia, né, de como que nós devemos interpretar as parábolas. Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado com a alegorização, né, dizer o significado de cada elemento da parábola, né? Ou seja, cada elemento tem um significado. Nessa parábola, alguns elementos aqui são ignorados, mas a gente observa um significado dos elementos. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, por exemplo, quando a gente for interpretar a parábola do bom samaritano, a gente não procurar ficar querendo saber o que significavam as moedas, o que significava o azeite que era colocado sobre as feridas. A gente não tem necessidade de dar significado para esses elementos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a alegorização. Falei muito também disso na aula anterior. Não alegorizar as parábolas. Tudo, a gente tem que ver os pontos de contato, né, e ver aquilo que, ou seja, o ponto de contato é aquilo que está na parábola que tem uma equivalência no mundo real, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa maneira de interpretar para não alegorizar e dar um significado totalmente diferente da parábola. A parábola do semeador, ela já é interpretada por Cristo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não dar um significado diferente, né? Mas a gente só tem que observar a questão da ênfase aqui. Por essa razão, é necessário comparar e contrastar as referências paralelas de cada narrativa. Então a gente tem ela em Mateus, eu não vou ler aqui, tem em Marcos, né, e tem em Lucas. Então a gente vai ler, o ideal é ler cada uma passagem desses evangelistas aqui que relataram essa parábola e ver a diferença de um para outro. Não tem tanta diferença assim, mas você pode observar algumas. Essa história fala de um agricultor que lança sementes em vários lugares, né? Então aqui o agricultor é aquela pessoa que é especialista em lançar semente, em plantar, né? Então a gente tem que olhar também como que acontecia isso aqui, né? Observar que essa semente, né, ela era uma semente boa, não era uma semente manipulada, não era uma semente ruim, era uma semente que tinha o propósito de produzir. Então o semeador era uma pessoa experiente, sabia o que estava fazendo, por que ele jogou algumas no caminho, por que ele jogou algumas nas pedras. Então a gente tem que observar que ele não faz isso, né? Vou jogar aqui no caminho para as aves comer. É porque é inevitável não cair no caminho, né? Não tinha cerca naquela época, não tinha cerca. Então a divisão da terra de um para outro era um caminho. Então às vezes ele semeando caía por acaso no caminho porque ficava na beirada ali. Então, no caminho, não tinha como a semente afundar na terra e as aves comiam. A pedra, né, não ficava por cima. A pedra, a gente entende, alguns teólogos entendem, que a pedra estava por baixo da terra, porque senão o semeador não jogaria em cima da pedra. Então, ela estava um pouco por baixo, não é que ela estava por cima, por baixo. Não, por baixo da terra, ali não dá para criar raiz, e o semeador não estava vendo aquela pedra. Então, a gente tem que olhar algumas coisas relacionadas a característica do semeador, né, e os diferentes resultados que ele vai obter. Então a gente vai ter o resultado, as aves comem, a pedra lá não vai ter raiz, vai ter os espinhos, né? Será que tinha espinhos na terra ou o espinho nasce depois? Então tem isso também, né? Por que que o semeador jogaria a semente nos espinhos? É bem provável que o espinho, na verdade, ele vai nascer da terra, junto com a semente. Só que, como é uma erva daninha, cresce mais rápido. Então o espinho cresce mais rápido do que a semente, que é de trigo, provavelmente, e mata, né? Ou seja, acaba matando depois, sufocando. Então o espinho, ele vem depois, né? Ou seja, é algo que nasce depois. É bem provável que ele não jogue no espinho diretamente. Mas isso também acaba sendo muitas vezes especulação, a gente não sabe, né? Mas tem também, por último, o solo que é bom, arado, que vai produzir, né? Esse sim é o que vai dar resultado. E é isso que o semeador quer, né? Que o que ele planta nasça. Os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. No mesmo capítulo da parábola do semeador, o mestre apresenta-se como semeador. Então Jesus ele vai e se apresenta como semeador na parábola do trigo e do joio. Isso acontece em Mateus, né?
Daí a gente tira essa ideia que Jesus é o semeador. Mateus 13:37, quando Jesus interpreta a parábola do trigo e do joio, ele fala, né, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. No entanto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de identificar os elementos de uma parábola usando outra. Porque na própria parábola do trigo e do joio, as sementes são os filhos do reino e não a palavra, né? Então a gente tem que observar que não necessariamente o elemento de uma parábola é o elemento de outra parábola. Mas assim, aqui nesse ponto sobre quem é realmente o semeador, vai ter divergência de interpretação de um teólogo para outro, de um livro para outro que você for ler por aí. Alguns vão dizer que o semeador é o próprio Cristo, outros vão dizer que o semeador somos nós, todos aqueles que pregam o Evangelho. Já o escritor da revista, ele mostra os dois pontos. O escritor da nossa revista, aqui da CPAD, ele vai falar assim, o semeador pode ser Cristo, mas também pode ser qualquer um que prega o Evangelho nos dias de hoje. Então a gente se identifica também com o semeador, aquele que prega a palavra. E quanto à semente, claro, né? Obviamente é a palavra do reino, a palavra de Deus. E isso é um símbolo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, colocar a semente como a palavra de Deus. Né? Mas vale ressaltar que isso pode mudar em uma outra parábola, em um outro contexto, né? Não é uma regra geral. Todas as vezes que a Bíblia fala de semente, está falando da palavra. Não necessariamente, mas nesse contexto é a palavra de Deus. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta, né? Ou seja, se não tiver um bom solo, não vai nascer. Por isso os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo, né? Ou seja, o solo é onde vai sair ali a raiz e a planta vai se alimentar dos elementos do solo, né? Ou seja, de toda a riqueza do solo, ela vai sugar através da raiz, a água também através da raiz e vai crescer. Né? E o cristão verdadeiro, aquele que tem fé em Cristo, ele vai se alimentar, ou seja, através da palavra de Deus. Ou seja, a palavra é que vai fortalecer a fé do cristão. Né? Tempos difíceis virão. Não adianta pensar que ser cristão é viver bem o tempo todo e não passar por nenhum tipo de privação, dificuldade, seja de qual for. Né? Isso não é uma verdade. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Achar que o cristão vai sempre ter bonança. Não, ele vai ter dificuldades. Né? E somente aqueles que tiverem envolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Somente aqueles que estão enraizados na palavra é que vão conseguir sobreviver, ou seja, perseverar até o fim. Os diferentes tipos de solos infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas com vários tipos de solo. Então a gente vai entender aqui esses tipos de solo. O solo duro e compactado da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficasse na superfície. Como ela ficou exposta à superfície, veio as aves e comeram. Então essa semente é uma semente que não vai produzir. Né? Ou seja, a palavra foi lançada, caiu em um solo que não produz. Este solo representa aqueles que ouvem e não entendem a palavra. Não tem quando a gente prega, ensina e a pessoa não entende, não compreende, parece que aquilo não serviu de nada. No ministério de Jesus acontecia isso também. Muitos ouviam e não entendiam a palavra. Essa abordagem de enfatizar a questão do solo, né, ou seja, a ênfase cair sobre o solo, é uma abordagem válida pelo contexto de Marcos. Quando você lê o capítulo 3 de Marcos, o capítulo 4 de Marcos, Jesus está falando o tempo todo de ouvir, de ouvir, de ouvir. Então, quando ele está falando de ouvir, ele está falando, ou seja, assim, como que você está recebendo a palavra que eu estou pregando? Então, ou seja, a ênfase cai sobre o ouvir a palavra e como que nós respondemos a essa palavra. Então, aquele que ouve e não compreende é aquele que ouviu a palavra, né, e a palavra caiu ali no caminho. Por isso, endureceram o coração para não receberem a palavra. Ou seja, não é a questão de que o semeador é incompetente. A culpa não é do semeador. A culpa é da própria pessoa que fechou o coração. Então, se você fala assim, fui lá, preguei,
para 100 pessoas incrédulas e ninguém se converteu. Mas você pregou a palavra da verdade? Preguei o evangelho. Falei de Jesus, falei do amor de Cristo, falei da morte e ressurreição de Jesus e ninguém se converteu. A culpa não é sua, a culpa não é do pregador. A culpa são das pessoas que fecharam o coração para não receberem a palavra. Então essas pessoas estão com o coração endurecido. E é disso que Jesus está falando. Muitos endureceram o coração. Jesus está contando essa parábola e ali ao seu redor, muitos estão com o coração fechado para receber. As aves representam Satanás, que arrebata a palavra dessas pessoas cujos corações estão endurecidos. Ou seja, a palavra é retirada do coração dele justamente porque ele já está com o coração endurecido. Então essa pessoa teve a oportunidade de crer, mas endureceu o coração. As sementes que caíram sobre os pedregais, onde não havia muita terra e como consequência cresceram rapidamente, acabaram secas no instante. Ou seja, a questão das pedras, né? Às vezes as pedras estavam por baixo do solo, do bom solo ali, o solo bom, e aí ela não conseguiu criar raiz, não conseguiu crescer. Então essa semente, né, do solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria. Então tem muito disso, a pessoa ouve, vai lá na frente, chora, fica alegre, né, aceita Jesus e tal, aquela alegria grande, mas essa alegria ela se dissipa logo, porque assim que surgem as dificuldades, tribulações e perseguições por causa do evangelho, a pessoa desanima, né, elas não resistem, imediatamente tropeçam, ou seja, desistem do evangelho, não creem mais, não querem mais crer. Então a gente tem que observar que nem todo mundo que vai lá na frente, que aceita a oração, se converte de verdade. Nem todo mundo que se alegra depois da pregação do evangelho se converte de verdade. Ou seja, essa alegria ela tem que ser acompanhada de fruto, ela tem que ser acompanhada de perseverança. Então a pessoa que vai lá e diz que crê, mas depois se afasta, é porque essa pessoa realmente nunca creu. O evangelho nunca fez efeito na vida dela. Então foi algo superficial. Daí a necessidade de um maior embasamento da palavra de Deus recebida através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Acontece muitas vezes que a pessoa vai lá na frente por emoção e depois, na verdade, o coração dela nunca esteve disposto a crer, só que aí depois a gente também não vai atrás para continuar ensinando e pregando, né, através do discipulado, e como nós não fazemos isso, essa pessoa acaba desanimando e não indo mais à igreja. Ah, essa culpa é nossa? De certa forma, nós temos uma parcela de culpa por não exercer a questão do discipulado, de ir atrás desse novo convertido. No entanto, a pessoa também estava com o coração fechado. Tem a ver com o coração. Ela recebeu a palavra, mas não recebeu de forma profunda. E a culpa não, dessa forma, a culpa não é nossa, a culpa é dela também. Porque ela não deixou o evangelho criar raiz. E nós já temos, por outro lado, as sementes que caíram entre os espinhos, que são sufocadas quando estes crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Aquilo que eu falei, né? Os espinhos crescem mais rápido, vão roubar o alimento e vão sufocar a semente e ela não vai brotar. Este solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade de gerar fruto é sufocada, né? Ou seja, a palavra é sufocada por prazeres materiais. O próprio Jesus vai descrever os espinhos como os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. A pessoa está voltada para as coisas materiais. Então ela vai lá na igreja, aceita Jesus, mas nunca abandona o pecado de fato. Essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais distraem os crentes de maneira que permanecem frutíferos, não produzindo nenhuma colheita. Ou seja, a pessoa está na igreja, a pessoa diz que é crente, mas ela nunca produz fruto. A Bíblia vai dizer que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Se ela não produz fruto, ela não é uma árvore boa. Então ela não é salva. De fato, essa pessoa não é salva. Muitas vezes ela está na igreja, mas a palavra foi sufocada pelas coisas da vida material, ou seja, pelos prazeres da vida, né, os cuidados deste mundo. Então a gente encerra essa primeira parte, onde nós já entendemos a ideia geral da parábola, o semeador, os tipos de solo. Agora falta falar do solo que produziu, né? Então vamos ver, segundo tópico, a importância de ouvir o evangelho. O tipo ideal de solo.
A parábola do semeador é uma descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus. Então, como é que as pessoas respondem depois que ouvem a palavra de Deus? A parábola adverte contra o ouvir superficial, aquele que ouve e não faz nada, não produz, ou seja, aquele que ouve e aquilo não traz resultado para a vida dela. Então, é um ouvir que não traz ação, são os três solos infrutíferos. Ouviram, mas não produziram nada, né? Mas também alimenta a expectativa do ouvir real produtivo que leva à obediência. Então a gente tem aqui aquele que ouviu e praticou, aquele que ouviu e obedeceu. Então aqui Jesus também deixa bem claro na parábola que tem esse tipo de solo. Isso aqui é a maneira correta de responder à palavra de Deus, ouvir e obedecer. Ouvir no grego, né, a palavra akousin, também é traduzido como obedecer. Vale ressaltar que aqui eu coloquei do grego porque o grego é a língua que foi escrita ali a parábola, né? Mas essa parábola ela foi contada em aramaico. Alguns chegam a dizer que Jesus contou algumas parábolas em hebraico. No entanto, o hebraico não era o hebraico era usado somente na sinagoga quando fazia a leitura ali do Antigo Testamento, que era escrito em hebraico. Então, o pessoal da época de Jesus falava aramaico. Então, assim, tanto também no hebraico como no aramaico, né, a palavra ouvir também pode ser traduzido como obedecer. Então, tem isso também, né? A gente tem que olhar para a língua original que foi falado. E por que que isso é importante, né? É porque o mestre fala dessa semente que caiu em boa terra e produziu, né? Ou seja, tinha profundidade para crescer, multiplicar e dar uma boa colheita. Então isso significa o quê? Que aquele que ouvir a palavra tem que ser produtivo. E ser produtivo significa crer e obedecer o evangelho. Este solo representa as pessoas que ouvem a palavra, a entendem, frutificando abundantemente. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, esse aqui é Mateus 13, 23. Né? Tanto Mateus quanto Marcos como Lucas vão falar dessa produção. Né? Ou seja, aqui seria o quê? Será que é porque eu planto uma semente e nasce 30, planto uma semente e nasce 60, planto uma semente e nasce 100? Pode ser, mas pode ser também o valor investido no plantio. Então aqui é como se fosse um valor que o semeador investiu. Comprou a semente, plantou, colheu e depois ele vendeu e recebeu como resultado, né, 30 vezes mais, 60 vezes mais e 100 vezes mais. A gente não tem que levar ao pé da letra essa numeração. A gente tem que entender que isso aqui significa uma grande produção. Quando produzia naquela época 10 vezes mais, já era um lucro muito grande mesmo. Né? Então produzir 30, 100 vezes mais, isso aqui é uma coisa absurda. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, aqueles que ouvem a palavra e entendem, eles realmente são aqueles que creem no evangelho e produzem muito mesmo, muito. Uma quantidade exorbitante, a produção tem que ser grande. Eles são como os bereanos que examinaram a palavra. Então a gente tem que recapitular a história lá de Paulo, quando passa em Tessalônica, passa em Bereia, ou seja, os de Tessalônica, os judeus de Tessalônica, não quiseram crer na palavra que Paulo pregou. Quem creu na palavra lá em Tessalônica foram outras pessoas, mais gentios. Já lá em Bereia, os judeus da Bereia, eles ouviram a palavra, examinaram o Antigo Testamento e ali, através do exame que eles fizeram das Escrituras, eles constataram que o que Paulo estava pregando era verdadeiro. O que Paulo pregou tinha a ver com o que estava nas Escrituras. Então eles fizeram esse exame, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17, 11. Então esses crentes aqui dessa igreja de Bereia, eles são exemplo, né, de alguém que creu e produziu fruto. São, na verdade, os verdadeiros discípulos que aceitaram a Jesus, creram em sua palavra e permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Né? Ou seja, isso aqui, o que a gente observa aqui é que quem ouve a palavra e crer na palavra de verdade tem que produzir.
tem que fazer a diferença na vida. A palavra tem que fazer a diferença. O tipo ideal de ouvinte. Vamos nos aprofundar mais um pouco. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isso provará que ouvimos. Então aqui eu coloquei o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No entanto, é muito além disso aqui. A gente pode ir além do fruto do Espírito, né? A gente pode ir para as boas obras, a gente pode ir para o fruto do louvor dos nossos lábios, a nossa adoração, ou seja, um viver diário com Cristo. Então o fruto é bem abrangente aqui quando Jesus fala de produzir fruto. Se aquele a quem pregamos o evangelho produzirem frutos, isso mostrará que a semente que plantamos fincou raízes em seus corações. Ou seja, qual é a maior evidência que alguém se converteu? É que ele produz fruto, ou seja, que ele vive uma vida diferenciada, né? É aquele que crê no evangelho, né? Abandona o pecado e continua pregando o evangelho. Isso aqui também tem que ser levado em consideração, tem que pregar o evangelho. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvir, né? Ouvir, ouça isso aqui, né? E termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso que a ênfase da parábola, é o que eu penso e o que muitos teólogos pensam, está no solo, né? Ou seja, a ênfase está no tipo de solo, né? E aí, se o solo for bom, a produção vai ser uma produção grande, porque a pessoa recebe a palavra de boa vontade, né, e coloca em prática. Somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido. Devemos abrir o coração para a palavra de Deus, para não deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra. Então, se tem alguém que ainda está preso às coisas deste mundo, tem que começar a refletir sobre isso, abrir o coração para a palavra e produzir, viver uma vida diferenciada. A importância de ouvir. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então isso aqui é a passagem de Lucas falando, né, desse resultado aí da semente que caiu na boa terra, né? Ou seja, aquele que com coração bom e generoso, tem a ver o coração do ouvinte, né? Ou seja, aquele que abre o coração para a palavra, retém e dão fruto, ou seja, retém a palavra e dá fruto com perseverança, ou seja, permanece na palavra. A palavra tem que vir habitar em nós. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ou seja, que a palavra venha habitar ricamente no nosso coração, para ser implantada em nosso coração. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago 1,21. Então, o que vai fazer a diferença na nossa vida é a palavra. Se não tiver pregação da palavra, se a palavra não for pregada, não vai ter diferença. Ninguém vai viver diferente. O que vai mudar as pessoas e transformar a vida das pessoas é a palavra de Deus. Então o pregador que não prega a palavra não está preocupado com salvação, porque não vai ter salvação se não tiver pregação da palavra. E aqui a gente entra na outra ênfase da parábola, né? A primeira ênfase é a questão do solo, né? Como que nós respondemos ao evangelho, como que as pessoas respondem à pregação da palavra de Deus. Agora nós vamos para o outro lado, que é o chamado para anunciar o evangelho. A obra da maior importância. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, ou seja, são pessoas que vivem totalmente cegas, ignorantes, uma vida, né, como o apóstolo Paulo fala, mortos em delitos e pecados, né? Então, assim, o maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Então a gente vê a realidade das pessoas cegas espiritualmente, né? E o que a gente tem que fazer? Pregar a palavra, somente isso. Esse é o maior serviço que um cristão pode fazer, é anunciar a palavra. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do testemunho pessoal e da literatura, né? Entregando literatura, isso também traz efeito.
eu deixei aqui um link de uma agência missionária, né, que fabrica folhetos de evangelismo gratuitos de qualidade. Você só paga o frete, eu uso muitos folhetos deles, muito bom, e eu recomendo você entrar no site deles e fazer o pedido. Então, marcar um evangelismo, colocar isso aqui em prática na igreja é ideal. Você que é professor de EBD, é uma grande oportunidade de você marcar um evangelismo. Pode ser depois da escola, pode ser durante a semana. Você pode fazer isso aqui com os seus alunos, colocar em prática o que está sendo ensinado aqui nessa lição. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, não tem mais condenação para quem está em Cristo, antes receberá a vida eterna. Então, essa é a mensagem de salvação, essa é a mensagem que nós cremos, essa é a mensagem que tem que ser pregada. A gente não pode inventar coisa, a mensagem tem que ser essa aqui. Jesus e a ordem para pregar. A palavra evangelho, do grego, significa boas novas ou boa notícia. Tal boa notícia nada mais é do que a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, essa é a boa notícia. A má notícia é que está todo mundo condenado. A má notícia é que todo mundo é pecador. Essa é a má notícia. A boa notícia é que tem uma solução para o pecado, que é Cristo. E essa é a palavra que nós temos que pregar. Tem pregador que quer inventar a palavra, quer inventar algo diferente, porque prega a palavra e assim não tem resultado, né, acha que o problema está na palavra e começa a pregar outras coisas, começa a pregar prosperidade, começa a pregar bênçãos, começa a pregar outras coisas para atrair a multidão, né? Mas isso não faz sentido, porque o problema não está na palavra quando alguém não crê, o problema está no coração da pessoa que fechou para não ouvir a palavra, né, para não praticar a palavra. Então a gente tem que pregar a boa notícia, o evangelho, que é a palavra de salvação. E todos precisam ouvir o evangelho. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta, pois o evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. Né? Ou seja, o evangelho não é para ficar trancado, guardado, mas é para ser disseminado, ensinado, pregado, né? Ou seja, nós temos que espalhar a mensagem do evangelho. E aí fica a dica, né? Mensagem do evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. Crê, salvação pela fé, né? Quando a gente começa a fugir disso aí, a gente deixa de pregar o evangelho. A importância de pregar o evangelho. É muito importante pregar o evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10:14. Então, como é que as pessoas vão ser salvas se ninguém pregar? Como que as pessoas vão ser salvas se ninguém for lá até elas? Ou seja, elas não vão saber nem quem invocar. E tem que invocar o nome de Jesus, mas elas têm que ouvir o nome de Jesus. Todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior a colheita. Né? Ou seja, todo aquele que segue, ensina, prega. Né? Ou seja, isso aqui é a vida da igreja, pregar o evangelho. É preciso, porém, saber que quem semeia a palavra faz em todas as qualidades de solo. Né? Ou seja, a gente quando vai semear, quando vai pregar, né, a gente não tem como escolher aquele solo produtivo. Né? Ali, da mesma forma que o semeador jogava a semente e a semente caía no solo duro que não produzia, caía nas pedras, nos espinhos, da mesma forma somos nós quando pregamos o evangelho. Né? A palavra cai em todo tipo de solo, mas cai também no solo produtivo, naquele que vai responder de forma positiva ao evangelho. Semeia a palavra sem observar o vento nem as nuvens, não observa as dificuldades que aparecem, não observa nada, simplesmente vai lá e faz a obra. Tem muito pregador que fica preocupado quando as pessoas não creem no seu evangelho, no evangelho, porque está pregando o evangelho e as pessoas não estão crendo. A gente tem que entender que quem faz a obra também no coração é o Espírito Santo, não somos nós. Nós não temos a capacidade de converter ninguém.
Nós só temos que ir lá e pregar. E nós receberemos o galardão não é pelo número de pessoas que se converte através da nossa pregação. Nós receberemos galardão por fazer a obra, por pregar o evangelho. Ou seja, é prêmio por trabalho realizado. Isso é galardão. Ou seja, se eu realizei o trabalho, eu vou receber o prêmio por essa obra que eu realizei. Ah, mas ninguém se converteu. Isso aí já é com a pessoa e Deus. Ou seja, ela trata lá com Deus, se ninguém se converteu. Mas o meu papel eu fiz. Então assim tem que ser a mensagem do evangelho, assim tem que pensar o pregador do evangelho. Semeia a palavra sem gastar tempo com outra coisa, sem perder tempo com coisas inúteis. Uma frase de John Piper, não sei se essa frase é de John Piper mesmo, mas eu gosto muito dela. Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. John Piper fala isso aqui dentro do contexto que ele vive, onde as pessoas usam mais Twitter e Facebook. Dentro do nosso contexto é mais WhatsApp, WhatsApp e Facebook. Então, a gente entende o seguinte, que muita gente fala assim, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para pregar, mas passa horas e horas nas redes sociais. Então, nos últimos dias, no último dia, ele coloca aqui no último dia, lá no dia do julgamento final. Ou seja, aqueles que vão falar assim, eu não tive tempo para servir a Deus. Como assim não teve tempo? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2,4. Então, se nós temos um chamado para fazer a obra, não é que a gente vai abandonar a nossa vida. Nem todo mundo tem esse chamado de abandonar o trabalho, abandonar as coisas da vida cotidiana só para se dedicar na obra. Nem todo mundo tem esse chamado. No entanto, todo crente tem um chamado para fazer alguma coisa na casa do Senhor. Todo crente tem um chamado para pregar o evangelho. Todo crente tem um chamado para fazer a obra de certa forma, de alguma maneira. Ele tem que procurar saber qual é o seu dom, qual é o seu chamado, para que ele possa colocar em prática e não viver simplesmente envolvido em negócios dessa vida. Ou seja, é importante, tudo é espiritual, mas a gente tem que saber qual é o nosso chamado na obra de Deus. Mas entenda uma coisa, o ID de Jesus é para todo mundo. Então ninguém precisa ser separado para pregar o evangelho. Todos nós temos essa responsabilidade. Chegamos no final, na conclusão. Como vimos, atualmente somos os semeadores, ou seja, a mesma palavra de Deus que pode ser plantada em nossos dias. Ou seja, nós somos semeadores que nós podemos pregar a palavra de Deus nos dias de hoje. Todavia, como na parábola, os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Lembremos que o nosso papel é pregar e o do Espírito convencer os pecadores. Então, o que eu já falei anteriormente, é o Espírito Santo que vai tratar no coração daquela pessoa. Se ela não quiser crer, ela que vai se ver com Deus, ou seja, a responsabilidade dela lá com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz a minha parte. Então aqui a gente encerra a aula, a gente observa que nessa lição foi abordados dois aspectos da parábola, tanto do semeador como do solo, ou seja, tanto do pregador da palavra quanto daquele que recebe a palavra, o coração, e também uma ênfase sobre a questão da produção. Então isso é importante também enfatizar que aquele que recebe a palavra tem que produzir, ou seja, tem que frutificar. E isso que vai ser uma evidência de uma verdadeira salvação, de alguém que é salvo de verdade, porque ele produz fruto, e bons frutos, em grande quantidade. Ou seja, é aquele que ouve, obedece e também procura saber qual é o seu chamado para fazer a obra de Deus. Então isso aqui é uma lição, essa lição é uma lição muito prática. Então você que é professor de EBD pode fazer alguma atividade em sala de aula, você pode fazer alguma atividade fora da sala de aula que envolve os temas ensinados aqui. São vários temas que você pode envolver os seus alunos aí. E você que ainda não entrou no site do EBD em Foco, acesse lá que você vai ver muitas dicas, muito conteúdo para você. Então vamos avançar aqui, temos as perguntas para você que usa o slide na igreja, você pode fazer as perguntas para os seus alunos. Alguns cursos no EBD em Foco, que você pode acessar aqui vários cursos para se capacitar. E eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.